Mateus 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, um texto curto. Se você encontrou, diga amém. Amém. O texto diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Amém. Esse é o texto de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez orar. Pai Santo, essa é a sua palavra. Fala hoje com a gente mais uma vez. Mais uma vez desperta em nós a consciência de que teu Filho ressuscitou dentre os mortos. Não está naquele túmulo. Não está mais entre os mortos, ressuscitou e vive. E a sua vida está disponível para nós hoje, ó Pai, por meio da fé, por meio da união com Cristo. Desperta o nosso entendimento hoje, ó Pai, para receber ainda mais da Tua palavra, mais revelação, mais entendimento, mais consciência, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é o texto da ressurreição. A Páscoa é a celebração para nós cristãos da ressurreição de Jesus Cristo. Mas vocês devem saber também que a primeira vez que a Páscoa foi instituída e celebrada foi em um cenário dramático, um cenário onde o povo de Israel era cativo, era escravo de um outro povo, de um outro Senhor que não nosso. Israel estava há mais de 400 anos como escravo no Egito. Faraó o subjugava com duras cargas, e aquele povo, o povo de Deus, descendência de Abraão, Isaque e Jacó, vivia sem a sua identidade, vivia sem liberdade, seja para adorar, seja para viver como um povo, como uma nação. Sem identidade, sem vida, escravos, uma vida dura, uma vida de serventia a um Senhor que não era de fato o seu. Vocês devem conhecer a história de como Moisés foi chamado para levar uma mensagem de libertação a esse povo. Essa mensagem de libertação, que também é anunciada com o juízo de Deus sobre o Egito, é uma mensagem de juízo, mas também de alegria. Cada uma dos prodígios ou pragas é como se fosse a contagem regressiva que anunciava a libertação desse povo, que agora, no último dia, no dia da libertação, deve comer um cordeiro, imolar um cordeiro, passar o seu sangue sobre os umbrais da porta, para que se o anjo da morte passar, visitar aquela casa, ele possa passar por cima, e daí o nome Páscoa, né, que significa passar por cima. O anjo então veria o sangue e pouparia o primogênito daquela casa. É assim que a primeira Páscoa é celebrada. Um cordeiro é morto, inocente, um cordeiro, o seu sangue é derramado para poupar
os primogênitos de cada uma daquelas famílias. À noite, o povo então sai do Egito para uma jornada com Deus. Uma jornada que estava iniciando o tempo daquele povo como sim, nação de Deus. Os filhos de Deus experimentariam uma relação mais profunda, uma relação talvez aí de alguma maneira paternal com o seu pai espiritual, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles seriam libertos, todo o povo de Israel, muitas pessoas. Então a gente pensa nessa Páscoa. A cerimônia, a festa deveria ser celebrada todos os anos como estatuto perpétuo, marcando então a libertação do povo do Egito, das garras de Faraó, das mãos de Faraó. E para nós a Páscoa também significa libertação. Libertação do mundo, libertação do império de trevas, é a linguagem paulina. Nós também somos libertos por meio da morte de um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, a nossa oferta, o nosso sacrifício, aquele que derrama o sangue para nos livrar da morte. Nós também somos libertos de um lugar, o império de trevas, como eu disse. Nós também somos libertos de um antigo senhor que dominava e nos escravizava. Nós somos libertos das garras de Satanás, não agora de Faraó, mas de Satanás, das forças demoníacas e malignas. Agora nós somos libertos para iniciar a nossa jornada, agora sim, como povo de Deus, povo da aliança, povo liberto, povo que realmente foi comprado com o sangue de Jesus. A Páscoa é isso para nós. Nós precisamos fazer esse paralelo, porque foi algo extraordinário para o povo israelita, mas é superiormente extraordinário para nós, o povo de Deus, o povo da nova aliança. O sangue do Cordeiro nos livra também da morte, de uma vez por todas. Agora, de uma vez por todas, como diz o escritor de Hebreus, o sangue de Jesus é suficiente para nos livrar, uma vez derramado. A gente tem que pensar também sobre a morte, o golpe de Jesus, tanto o golpe que ele sofreu, quanto também o golpe que ele desferiu também. Pense bem que aquele que é o autor da vida, na cruz, foi golpeado pela morte. O autor da vida foi golpeado na cruz pela morte. No entanto, a sua ressurreição marca também o seu golpe contra a morte. A morte não pôde deter o nosso Senhor Jesus, aquele que foi elevado aos céus, aquele que apareceu há 40 dias e está ressuscitado, está vivo. A ressurreição é uma realidade para todos nós. A ressurreição é uma realidade que ou ela diz para a nossa fé que faz sentido ou não faz sentido. Nós poderíamos dizer que a religião cristã é uma religião como todas as outras, mas não é. Buda está morto, Maomé está morto. Você pega qualquer um dos grandes nomes de qualquer outra religião, todos eles estão mortos. Todos eles, e talvez muitos deles você consiga encontrar a sua ossada. Você consegue dizer onde eles estão. Inclusive os profetas, inclusive grandes homens extraordinários, nós podemos dizer onde eles morreram, onde os corpos deles estão, mas o de Jesus não. Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Como nós cantamos aqui, num domingo de manhã, como o texto diz, no primeiro dia da semana, as pessoas foram surpreendidas por uma alegria que elas não imaginavam. Apesar de Jesus já ter dito, eles foram surpreendidos. Pensar sobre a morte é pensar também sobre a vitória da vida sobre a morte. Algo que é paradoxal, algo que é extraordinário para nós. A morte não é o fim, a morte é o começo, a porta para a vida eterna, É interessante a gente pensar sobre isso. Uma outra coisa que é interessante nós pensarmos aqui, antes da gente entrar na exposição do texto, é de quem é a culpa. De quem é a culpa? Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Isso é uma pergunta extraordinária.
Você deveria fazer essas perguntas algumas vezes ao longo da sua vida e parar para pensar. De quem foi a culpa? Quem é o responsável pela morte de Jesus? Os judeus? Os judeus que não receberam a mensagem? No domingo passado nós celebramos o Domingo de Ramos. A mesma multidão que louva, que proclama o Salvador, é a mesma que diz crucifica-o. São eles os culpados? Aqueles que viram os milagres, olha só, eles viram Jesus. Eu fico pensando sobre isso. A gente vê a série sobre Jesus, que tem incomodado muitas pessoas, mas que é extraordinário, né? A gente vê, a gente olha para aquelas pessoas e fala, eles estavam vendo Jesus. Ouviram o tom da sua voz. Nós tentamos imaginar, mas eles ouviram o tom da voz de Jesus. Sabiam como era, qual era o tamanho dele, por onde ele andava. Alguém no meio da multidão podia dizer, ele está ali. As pessoas podiam fazer essa questão, eu quero segui-lo, eu quero acompanhá-lo. Considerar e arrazoar sobre cada uma das suas palavras. Eles viram Jesus e a Bíblia diz várias vezes que eles rejeitaram Jesus, pediram mais provas, pediram mais sinais, não se contentaram com os sermões. De quem é a culpa? Será que essa culpa é dos judeus ou dos seus líderes? Porque os judeus, eles eram um povo, talvez influenciados ou inflamados pelos seus líderes. Fariseus, saduceus, o sinédrio inteiro. A culpa é do sinédrio. Certamente eles poderiam retirar as acusações sobre Jesus e ter poupado a vida daquele inocente. A culpa é do sinédrio. A culpa é dos sacerdotes, que ofereceram acusações, queixas contra Jesus, mesmo não podendo provar. Talvez sejam os líderes que resistiram à mensagem, que resistiram ao Messias, aqueles que tinham o conhecimento e deveriam preparar o povo, preparar o caminho. Talvez a culpa seja dos judeus ou dos seus líderes. Ou talvez não. Talvez a culpa é do Império Romano, que é esse império que representa a maldade no mundo, o poder do mundo, o poder de César, o imperador, aquele que proclama uma paz que não é a mesma paz de Jesus. A culpa é do Império Romano, suas regras, seus sistemas, a sua expressão pagã de vida. Talvez o Império Romano foi o maior inimigo que Jesus enfrentou naquele lugar. César, o seu poder, representando Pôncio Pilatos. Por que o Pôncio Pilatos não agiu justamente? A culpa talvez seja do Império Romano ou de Pôncio Pilatos. Mas a Bíblia também vai dizer que, além desses dois culpados, os judeus e os seus líderes, o Império Romano, César, Pôncio Pilatos, talvez o grande culpado disso seja os nossos pecados. O texto bíblico vai dizer que foram os nossos pecados que cravaram Jesus naquele lugar. O motivo dele ir à cruz são os nossos pecados. Os nossos pecados, eles eram tão sérios, uma coisa que Deus não poderia ignorar, que é necessário que Jesus vá àquele lugar. Os nossos pecados. Não pense que Jesus veio apenas para deixar a vida melhor do que já era, não. A vida não era boa. Nós estávamos numa situação terrível diante de Deus. O nosso pecado era prejudicial a nós mesmos, mas ele também era uma ofensa contra a santidade de Deus. Deus não nos criou para um tipo de vida repreensível, um tipo de vida contrário à vontade de Deus, à boa ordem de Deus. O pecado desfigurava a identidade humana. O pecado, ele é como um câncer, um vírus, que sutilmente vai exterminando a vida de dentro para fora. A gente olha isso na vida de muitas pessoas. Por fora as pessoas são lindas, maravilhosas, mas por dentro é como um sepulcro, sem vida. O pecado impedia a nossa relação com Deus, o pecado impede a nossa relação com o nosso próximo e a nossa própria identidade de quem nós deveríamos ser, a imagem e semelhança de Deus.
O pecado também, ele causa um estrago extremamente visível aos nossos olhos, aquilo que é externo. Olhe para o mundo que nós vivemos. Guerras, fomes, crianças abandonadas, dinheiro distribuído de maneira injusta, desigualdade social, a violência, como nós andamos com medo do homem mau, medo de alguém vir pular o muro das nossas casas. Nós nos contentamos com apenas uma chave, a gente coloca a chave, tetra-chave, tranca e alarme, e cerca elétrica, e seguro de carro, e seguro de vida, porque quem sabe alguém pode fazer o mal para a gente. E se a gente vai viajar e a gente quer se divertir, a gente faz seguro viagem. Não é isso? O medo que nós temos, porque a gente sabe que esse mundo é um mundo hostil. A gente costuma dizer, não é isso? Muitos de nós estamos passando por ondas de gripes, de um pernilongo aí, né? Um mosquito da dengue. Parece que o mundo está tentando nos matar, não é isso? Quando não é um vírus, uma doença, são as temperaturas, ou é quente demais, ou frio demais, ou alto demais, ou baixo demais. Que isso? A gente planta e não vai. A plantação foi ruim esse ano, 30% a menos do esperado. Você percebe como o mundo que nós vivemos é um mundo instável? Será que isso tudo não é o resultado do pecado? Talvez o nosso pecado seja tão grave que Deus precisa lidar com ele seriamente. Quem é o responsável pela morte? Quem é o responsável pela morte de Cristo? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Talvez a gente poderia dizer, eu sou o culpado. O meu pecado é culpado. Os judeus foram culpados. Os líderes do povo judeu são culpados. Império Romano culpado. César culpado. Muitos culpados. Muitos réus. Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que possa dizer, ou alguém que possa se orgulhar diante do inocente pendurado no madeiro. Só há lamento, choro, reconhecimento da nossa condição. No entanto, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia de vocês, para a gente ler apenas 2 versículos. Atos 2, do versículo 22 ao versículo 24. A pregação de Pedro, sua primeira pregação após a descida do Espírito Santo, diante de judeus de todos os lugares do Império Romano, judeus da diáspora. Ele também, o tom do discurso de Pedro também segue esse mesmo rumo a qual eu comecei nessa manhã. No entanto, ele chega a conclusões que deixam todas essas pessoas chocadas. Atos 2, 22 diz: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele dizendo, e aí ele vai continuar o texto. Pedro traz essa ciência. Por mais que todos nós fôssemos culpados, e nossa culpa está lá exposta naquela cruz, no entanto, o próprio plano soberano de Deus está sendo revelado diante dos nossos olhos ali. Faz parte do plano soberano de Deus, da providência de Deus. A cruz não é um incidente na vida de Jesus. Foi exatamente para isso que ele veio a esse mundo. Foi exatamente para isso. Porque era necessário que Cristo experimentasse o horror da morte, a ira de Deus no nosso lugar, para que nós hoje, nesse domingo, nós pudéssemos de fato
desfrutar de alegria verdadeira, fundamentada na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Era o plano do Pai entregar o seu próprio Filho. Por mais louco que essa ideia pareça, por mais inconcebível, eu sou pai e eu não teria essa coragem de entregar o meu filho para benefício de uma outra pessoa. Eu não teria essa coragem. Se você é pai, você sabe quanto nós amamos os nossos filhos. Talvez nós sejamos até duros muitas vezes, repreendendo eles, mas nós nunca entregaríamos um dos nossos filhos em benefício de um outro culpado. Nem mesmo pelo inocente nós faríamos isso. No entanto, o Pai de Jesus o entrega naquela cruz. Derrama sua ira sobre o seu Filho. Os nossos pecados foram seriamente tratados por Deus. Cristo Jesus se voluntaria, se entrega naquele lugar, um lugar de dor, sofrimento e solidão. É abandonado pelos seus discípulos, aqueles que juraram amor e lealdade. No entanto, o investimento, se assim a gente pode dizer essa palavra, vale a pena. Porque é isso que nós cantamos, é isso que os antigos diziam, que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sacrifício. E cá estamos nós, mulheres, rendidos diante de Jesus, cantando a ressurreição, cantando a vida, arrependidos diante daquela cruz, caídos, dizendo, era a nossa morte e Ele morreu a nossa morte. Essa cruz era o lugar que eu deveria ir lá e mesmo assim isso não seria suficiente para trazer salvação, mas Ele não merecia aquela morte. No entanto, de bom grado, por amor, é isso que o texto bíblico vai dizer, o amor de Deus por nós é tão grande e extraordinário, tão profundo e tão amável, tão doce, que Cristo Jesus vai àquela cruz. Então nós precisamos ter esse cenário antes de nós lermos os próximos 10 versículos aqui. Mateus 28, versículo 1, diz assim, passando o sábado, o dia do silêncio, o dia em que os discípulos não sabem o que vem pela frente. Imagine você, caminhar com Jesus, ouvir as palavras de Jesus, os milagres. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus foi mais forte do que a morte na vida de Lázaro. No entanto, esse mesmo Jesus que ressuscita Lázaro dos mortos, esse mesmo Jesus que curava aquele que estava febril, aquele que estava doente, dava vista aos cegos, aquele que multiplicou pães e peixes, esse mesmo Jesus que na semana passada, no domingo passado, subiu como um rei para conquistar um povo, esse Jesus foi morto, humilhado. Esse Jesus foi agredido por horas e horas, na mão de soldados. Foi esquecido, zombado. A gente não conseguia olhar na sua face de tão desprezível, de tão desfigurada que estava. O sábado é agoniante, é aflição para todo aquele que deseja o bem de Jesus. No entanto, após o dia da aflição, o dia das trevas, no primeiro dia da semana, 2 mulheres, e os relatos dos outros evangelhos vão colocar mais gente nesse dia, mas vamos nos conter no relato de Mateus, 2 mulheres foram ver o túmulo. Quem sabe quando você vai naquele lugar, um ente querido morreu, faleceu, foi enterrado ali, e você tem aquele lugar, aquele ambiente como um elo de memória para você se lembrar dos bons momentos, aquele sentimento de luto com saudade. Talvez as Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ver o túmulo, quem sabe lamentando, porque Jesus nos deixou, foi tão trágico, não era isso, Ele era o Messias, nós colocamos a nossa esperança e agora tudo se foi, tudo acabou, não consigo mais ver esperança. E elas chegaram no túmulo e eis que houve um grande terremoto, como nós lemos nos Salmos, diante da presença de Deus a terra treme. Na morte de Jesus a terra tremeu, na ressurreição de Jesus a terra tremeu. O Mateus provavelmente não estava lá, mas seja lá de onde for que ele estava, também sabe que esse relato é verdadeiro.
o mundo tremeu. Alguma coisa aconteceu diante da presença de Deus. A gente não sabe exatamente como é a ressurreição, porque nenhum dos textos bíblicos diz se Jesus começou a respirar primeiro, se foi uma coisa... A gente não sabe disso. Nós sabemos que diante da presença de Deus a terra tremeu. A terra tremeu, as pessoas perceberam. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando, removeu a pedra. Perceba bem, qual é a necessidade de um anjo remover a pedra, sendo que a gente vê pelos relatos bíblicos que o corpo glorificado de Jesus não respeita as leis da física. Jesus pode muito bem ultrapassar paredes, rochas. O anjo retira a rocha, a pedra, não para que Jesus saia, mas para que os discípulos possam entrar e ver. Perceba bem a ação soberana de Deus. Alguém chegaria a primeiro momento e perceberia, alguém abriu aquela pesada rocha que travava, que selava, era um selo mesmo, dificílimo de ser removido. Guardas estavam protegendo aquele lugar. No entanto, o anjo remove aquela pedra, senta sobre ela. Esse anjo é como um relâmpago, uma imagem talvez semelhante à transfiguração, que a roupa de Jesus também estava translúcida, reluzente. O anjo está brilhando, aquela imagem gloriosa. Eu já disse, já que essa palavra transfigurada, né? Ela remete a um raio, um relâmpago. Quando a gente vê aquele relâmpago no céu que ilumina tudo, imagine você, um homem, um anjo, como se fosse um relâmpago que não passa. O texto bíblico diz que os guardas, olha só versículo 4, os guardas eles tremeram de medo. Eles tremeram de medo e ficaram como se estivessem mortos, ou seja, desmaiaram. É isso. Diante de uma visão de anjo, eu sei que a gente adora ver anjo em tudo quanto é coisa, não é isso? Mas diante de um anjo bíblico mesmo, há medo. É como se fosse uma visão de uma parte da glória de Deus. Nós pecadores experimentando algo eterno, um poder visível. Há medo nos guardas, nunca experimentaram um poder que se comparasse a isso. O versículo 4 diz que eles tremeram de medo, e essa é o sentimento, tremeram de medo, como se estivessem mortos, mas o anjo tem um objetivo, o objetivo deles é encontrar as mulheres. O versículo 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo. Como não ter medo? Como não ter medo? Nós estamos diante de um anjo de Deus. Nós estamos diante do anjo de Deus, a pedra foi removida, acabou de acontecer um terremoto, como não ter medo? Não tenham medo, é a boa notícia do anjo para essas mulheres. Sei que vocês estão procurando Jesus. Ele foi crucificado, mas ele não está aqui, versículo 6. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. A boa notícia é essa do anjo. Vocês não precisam temer, vocês não precisam mais reagir como aqueles que não esperam, aqueles que não sabem a verdade. Vocês podem vir e ver esse lugar. Venham ver onde ele estava morto, onde ele jazia. Ele não está lá, vejam com os próprios olhos de vocês. Deixe que o medo dê lugar à esperança, à alegria. Não tenham medo. Não mais medo da morte, não mais medo de impérios, não mais medo de juízos. Não mais medo, nós não precisamos andar nessa vida com medo. Medo de morrer. Medo do império, medo do governo, medo do homem mau, medo. Ansiosos, depressivos, apegado às coisas, medo. Nós somos o povo que segue o ressurreto. Nós fomos avisados no Evangelho de que Cristo ressuscitou. Não há mais nada que nós devemos temer. Como disse Jesus,
Vocês não devem temer aquele que tem poder para tirar a vida. Vocês não precisam temer andar. Alguma coisa aconteceu, uma realidade agora chegou para nós, que nós não precisamos mais andar com medo, lamentando, como se Cristo não estivesse mais aqui, como se nós ainda estivéssemos naquele sábado sombrio. Não é sábado. O silêncio foi rompido. Jesus não está no túmulo. A nossa fé não está estabelecida simplesmente que Jesus era uma boa pessoa, um camponês, uma pessoa sábia, alguém que ficava ali no mar da Galileia com bons discursos, gente boa. Nossa fé não é nisso. Nós não cremos numa filosofia legal. Não é isso. A nossa fé está estabelecida no fato de que Jesus vive. Ele morreu, é verdade. Ele enfrentou aquela cruz, é verdade. A morte de Jesus é sim uma morte dura e verdadeira e real. No entanto, ele vive. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa certeza. Nós cremos em um Deus, em um Cristo que vive. Jesus é vivo e verdadeiro. No entanto, olha só que essa mensagem da ressurreição, ela é significativa, e como eu repeti no ano passado, eu vou repetir mais uma vez aqui. Vocês, mulheres que me escutam, que privilégio o plano soberano de Deus preparou para essas mulheres. De que foram as primeiras a saberem da ressurreição de Jesus. As primeiras a experimentarem o milagre do Evangelho do Cristo ressurreto. De que Deus, no seu plano soberano, escolheu mulheres para ter essa experiência e para dizer aos discípulos. Que coisa extraordinária é isso. E como não fazer essa analogia, esse paralelo de que no mundo de hoje muita coisa parecida com isso acontece. Quantas de vocês, mulheres, foram as primeiras a descobrirem o Cristo ressurreto dentro da família de vocês? Eu lembro, por exemplo, da minha mãe, que foi a primeira da nossa família, e que insistia de que Cristo havia ressuscitado, mas os homens ainda incrédulos. De quantas vezes nossas mães foram as primeiras, nossas avós, e de que talvez alguma das mulheres aqui sejam as únicas da casa, a ensinar para os nossos filhos, a testemunhar para os nossos maridos, não é isso? De como mulheres até hoje parece que é assim, né? São primeiras. Não estou falando de um padrão, me deixe ser poético nesse momento, mas de como realmente mulheres simples, talvez não tem cara do discípulo ou daqueles mais proeminentes, mas mulheres que experimentam Cristo ressurreto e são chamadas, convocadas a falarem desse mesmo Jesus ressurreto a outros. Que interessante a gente pensar sobre como o Evangelho coloca homens e mulheres, discípulos e discípulas, no seu plano, porque no fim é isso, homens e mulheres como filhos e filhas de Deus. Não tenham medo, vão depressa, versículo 7, e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de você para a Galileia, lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas, versículo 8, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos, porque é isso que a mensagem faz com a gente. É isso que deveria fazer com cada um de nós. Ao experimentar o Evangelho é real, a salvação é real, as palavras de Jesus se cumpriram na sua ressurreição. Essa mensagem e a boa notícia é verdadeira. Não podemos perder tempo. Precisamos sair correndo e dizer às pessoas que Cristo vive. Precisamos dizer às pessoas que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se Ele ressuscitou dentre os mortos, todas as suas promessas são verdadeiras e para nós, está disponível para nós. Nós precisamos dizer isso, há uma urgência na pregação do Evangelho.
Eu sei que é maravilhoso experimentar, de ser avisado e provar, entrar naquele lugar e saber, Jesus não está lá, Ele vive. Mas outras pessoas ainda não sabem. Há outras pessoas ainda lamentando um dia de trevas, lamentando a falta de esperança. Esse mundo está perdido, não há Salvador, não há salvação, não há nova vida, não há nada, não há nenhuma garantia do futuro. No entanto, essas pessoas que descobriram a verdade precisam dizer a outros. Nós precisamos alertar esse mundo de que Cristo ressuscitou, há uma esperança, há um futuro. Retirando-se ela apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Isso aqui é interessante. Como que medo e alegria convivem. O espanto da ressurreição, versículo 8, a soma da alegria, a alegria de ser salvo, a alegria de ser alvo dessa graça, a alegria de que entre muitas pessoas, dentre um povo você foi escolhido, a alegria de que você foi privilegiado, a graça de Deus te alcançou, a verdade do Evangelho veio para você, você pode crer, você pode cantar, posso crer no amanhã. Essa é a alegria, é o medo de estar experimentando essa realidade, a realidade da ressurreição. Ele ressuscitou, não ressuscitaram ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Qual é o tamanho do poder de Deus? Medo e alegria, euforia, a gente precisa correr, dizer aos discípulos. Na corrida, imagina só, apressa o passo, Maria. Vamos dizer aos discípulos, vamos dizer para os discípulos que Jesus vai aparecer mais uma vez, vai aparecer para nós. Vamos dizer que o anjo avisou, ele ressuscitou. No entanto, ele vai aparecer para nós. Ele vai nos encontrar. Então apressa o passo. É um puxa o braço do outro e você vai correndo. E Jesus interrompe a expectativa, a correria, a jornada dessas mulheres, e Jesus aparece e diz: salve. Não há outra coisa a se fazer diante de Jesus, diante de uma mensagem, de um Cristo ressurreto, carne e osso, corpo glorificado, venceu a morte, aquele que estava crucificado, deu o seu último suspiro naquele lugar, agora está dizendo salve, salvação. Salvação. O que você faz diante disso? O que você faz diante de Jesus? O que você faz diante da mensagem do Evangelho anunciada pelo próprio Jesus? A gente se prostra diante dos seus pés, a gente abraça, a gente o adora. Não há o que dizer, muita coisa. A gente simplesmente reconhece que nós estamos diante de Deus, diante daquele que é poderoso. Essas mulheres adoraram, Jesus confirma a mensagem do anjo: não tenha medo. Escute isso aqui hoje, Jesus está dizendo isso para todos nós aqui: não tenha medo. Você precisa se lembrar disso nos piores dias da sua vida, nos dias de aflição, nos dias de insegurança a respeito do futuro, no dia que o plano não dê certo, que as coisas que você fracassar, não tenha medo. A mensagem de Jesus não é tudo vai dar certo, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo assim, pode ficar tranquilo, você não terá mais problemas, você não enfrentará mais doença, você não enfrentará mais a morte, você não enfrentará nenhum tipo de sofrimento. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para que nós não tenhamos medo. Medo. Essa mensagem do Evangelho dissipa o medo, é luz brilhando em meio às trevas. Você pode estar seguro diante de Jesus, diante da salvação. Não tenham medo. Digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Mensagem muito simples.
O relato é muito simples, o relato está aqui para que nós creiamos que Jesus Cristo ressuscitou. Cada um dos evangelhos vai trazer um detalhe de como isso foi, e nós vamos ver para frente. Após isso, Jesus aparece aos discípulos que estavam trancados às portas fechadas. Jesus aparece a outras pessoas. Jesus come. Aparece várias e várias vezes. O relato bíblico vai dizer que ele aparece a mais de 500 pessoas antes da sua ascensão em Atos. A mensagem de Jesus, gente, não é que Jesus ressuscitou no coração dos discípulos, como muitos disseram. Não é que Jesus ressuscitou verdadeiramente, mas é que no coração do discípulo, igual a gente fala para a criança, né? O fulano ainda vive no seu coração. Não é isso. A mensagem da ressurreição de Jesus é um fato histórico para nós. É algo concreto. Muitas pessoas no tempo do Evangelho, no tempo que as Escrituras foram registradas, viram Jesus, tiveram a experiência de experimentar a carne e osso, o nosso Salvador. É uma verdade. É uma verdade. Jesus não é uma ideia. Jesus é uma realidade. É a nossa Páscoa. É aquele que foi entregue por causa dos nossos pecados. É a oferta necessária, a única capaz de expiar os nossos pecados. Não era algo de um ano. Não era algo por causa de um pecado específico. O seu sangue ele é poderoso para nos lavar de todo o pecado. Mas esse que vai à morte também experimenta a ressurreição. Seu corpo é revestido de glória. Imagine você experimentando isso. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Conversando com Jesus, porém não reconhecendo o que houve naquele dia. Pensar sobre isso realmente é algo extraordinário. O Evangelho o que é o Evangelho quando você for pregar o Evangelho às pessoas? Vida. Vida de Jesus. Suas palavras, seus atos, a sua vida. Aquilo que ele fez, falou, ensinou enquanto estava aqui, nessa terra. O Evangelho é morte. É a gente dizer que o nosso pecado era grave, a ponto de Cristo ir àquela cruz. Se fez maldição no nosso lugar. Experimentou a ira de Deus. O salário do pecado é a morte. Morte foi aquilo que Cristo experimentou. O golpe da morte contra Cristo. No entanto, o Evangelho é ressurreição. Qualquer outra história bíblica que não necessariamente tem a ver com vida, morte e ressurreição é uma história bíblica. Mas Evangelho, boa notícia para nós, é vida, morte e ressurreição de Jesus. Uma mensagem completa. Uma mensagem completa. Uma mensagem suficiente. Uma convocação para que nós possamos fazer parte. A vida cristã, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. A vida cristã, ou a vida do cristão, é o reflexo da ressurreição. É o reflexo da ressurreição. Cristo ressuscitou. E se Ele verdadeiramente ressuscitou, nós também somos privilegiados. Alguma coisa muda em nós. Romanos capítulo 6, do versículo 3 a 11 diz: será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Na morte de Jesus, nós também morremos. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, a ressurreição de Cristo também afeta as nossas vidas. Ela não é uma mensagem somente lá, ela também é uma mensagem aqui, dentro de nós, em nós e para as nossas vidas.
Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também, viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A morte de Cristo e a sua ressurreição significa que nós também podemos vencer o pecado. Aquilo que nos leva à morte, ou seja, o pecado, pode ser vencido. O poder da ressurreição que atua em Cristo Jesus também deve atuar em nós, para que não mais o pecado tenha domínio sobre nós, para que nós não andemos como escravos do pecado, mas em novidade de vida, uma nova vida. Cristo ressuscitou, e isso significa que todos nós agora vivemos uma nova vida. Não mais regida por Satanás, seus demônios, o pecado e o mundo, mas uma vida que é a vida de Cristo em nós. Uma nova vida. Uma vida redimida. O poder que atuou em Cristo para a ressurreição deve também atuar em nós, de maneira concreta, não de maneira abstrata. Lembrar da ressurreição não é lembrar de uma mensagem passada, de uma história passada apenas não, mas de uma realidade presente para nós hoje. Mas eu também queria dizer que os nossos pecados, eles eram tão graves e contra nós mesmos e contra Deus, que Deus tratou de maneira severa. Eu quero repetir isso. Leia comigo Isaías 53, que é um texto que nós não podemos deixar de lado nesse domingo, para que nós possamos pensar no que significa a morte de Cristo em nosso favor. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O Filho de Jesus estava naquela cruz. Nenhuma daquelas pessoas, e não se engane, se você estivesse lá, não ousaria contemplá-lo, você desprezaria ele também. Essa é a condição humana. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, as nossas transgressões, esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A morte de Jesus, ela é extremamente terrível justamente por isso, porque naquela cruz os nossos pecados somados, de todas as pessoas que já viveram, vivem e viverão, estavam sobre ele, e a dor do pecado, o peso do pecado estava sobre ele, a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca.
Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vale a pena se entregar naquela cruz, vale a pena sofrer o peso das nossas iniquidades, das nossas transgressões, vale a pena. Vale a pena. Onde está o prazer de Deus? Algumas pessoas podiam pensar, onde está o prazer de Deus? Porque Deus se agrada em moê-lo. Porque o fruto da sua morte é vida para nós. Porque pela morte do inocente, pecadores como eu e você, podemos nos alegrar nessa manhã. Podemos encontrar nossa salvação em Cristo Jesus. Podemos dizer todos os dias das nossas vidas, nós éramos pecadores. No entanto, a sua morte, a morte de Cristo nos justifica e nós somos aceitos. Diante de Deus, nós encontramos salvação, uma nova vida. Não apenas uma vida lá na frente, mas uma vida que começa agora por meio da fé, por meio do novo nascimento. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Essa é a mensagem de hoje. Mas se a mensagem do Evangelho reside no fato que aquele que morreu crucificado venceu a morte e vive, então estejamos certos de que tudo o que fizemos, tudo o que a gente vive, vir aqui no domingo, ter a sua vida santa, criar os seus filhos para a glória de Deus, ser uma pessoa íntegra, cada sacrifício, abrir mão das vaidades dessa vida, tudo isso vale a pena então. Vale a pena seguir a Cristo. Se Cristo ressuscitou, vale a pena entregar a vida a Ele. Vale a pena segui-lo. Não importa se é no deserto, se é em vales, não importa se a despensa está cheia ou está vazia, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena entregar toda a nossa vida, todos os dias, para Ele, adorá-lo, reconhecê-lo, viver como um discípulo. Eu sei, existem muitos prazeres aí fora nesse mundo, há muitas tentações e coisas que talvez a gente considere boas, todas elas são temporais. Todas elas são transitórias, nós estamos buscando algo eterno em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler os últimos versículos do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. No entanto, se Ele ressuscitou, nós estamos prestes a receber uma herança eterna. A maior alegria que um homem e uma mulher pode experimentar. Nós estamos entesourando para a eternidade. Ouvir sermão a sermão, domingo a domingo. Ler a Bíblia, orar, uma vida santa. Amar a Deus, amar o próximo. Sofrer injustamente nesse mundo. Viver como um discípulo de Jesus, perdendo tantas coisas, vale a pena. Se Cristo ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, eu te convido a aproveitar a sua vida. Comamos e bebamos. Aproveita porque você vai morrer. Mas se Cristo ressuscitou, então há algo valioso. Versículo 14, nós vamos fazer uma leitura corrida. Se Cristo não ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15, 14. É vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm.
Além disso, somos tidos por falsas testemunhas por Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha só, se Cristo ressuscitou, não espere coisa diferente, você também vai ressuscitar. Mas se Cristo não ressuscitou, não tem ressurreição de mortos. E é isso que eu estou aguardando, a mensagem do Evangelho. Se eu cair duro aqui hoje, estou tranquilo, porque eu vou ressuscitar. Se Cristo ressuscitou, está garantido isso para os seus discípulos, não tenha medo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé, versículo 17, que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, de nada valeu a morte de Cristo. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. O que adiantou ter seguido Cristo até aqui? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tudo em todos. Tudo em todos. Eu gostaria de ler o versículo 51, dê um salto, por favor. Eis que eu vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Se isso acontecer comigo, meus amigos, vocês não vão me aguentar. Porque eu fico imaginando, imagina Deus interrompendo um culto nosso. Imagina eu fazendo planos para a semana seguinte e eu sendo interrompido com a segunda vinda de Cristo, que coisa extraordinária. Eu pensando se vai dar para pagar as contas no próximo mês e Cristo vindo. E eu pensando na tolice que é viver ansioso e com medo dessa vida. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que alegria! Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Aqueles santos que morreram, que hoje nós sentimos falta deles, eles ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, ou seja, isso aí vai ser transformado, meu irmão. Você vai experimentar transformação no seu corpo. Eu sei que a gente vai para a academia lá, tenta sustentar isso aqui. Mas isso aqui é corpo corruptível, nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E isso aqui é maravilhoso. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Vale a pena viver, vale a pena servir a Deus, vale a pena adorar a Deus e carregar a nossa cruz e fazer
tudo o que é necessário para glorificar a Deus nessa vida que Deus te deu. Por mais que você ache que isso não é a coisa mais extraordinária do mundo, por mais que você ache que, essa vida, por que eu não sou outra pessoa, por que eu não moro em outro lugar, outro país? É a sua vida, é a vida que Deus te deu, é a vida que é para ser vivida na fé, na ressurreição do nosso Cristo. E quando você experimentar a morte, como disse o Lutero, já falei isso várias vezes aqui para você, se prepare para a morte. Como você se prepara para a morte? Lembrando todos os dias da sua vida que o seu Senhor venceu a morte. Quando você estiver pronto para experimentar o último suspiro, o golpe da morte na sua vida, sorria, fique tranquilo, diga a ela, por um tempo você vai me golpear, no entanto, eu vou ressurgir dos mortos. Porque onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua vitória? Eu sei que muitos de vocês estarão no meu enterro. A Carla não gosta que eu fico falando isso não. Lembrem disso. Console as pessoas que vão estar ali. O Tiago acreditava que ele seria ressuscitado na vinda de Jesus. Eu creio nisso. Você crê nisso? Você crê que Cristo ressuscitou? Creia nisso. Se um de nós amanhã não estiver aqui, nós vamos lamentar a sua perda, mas nós vamos saber da esperança que nos é prometida em Cristo Jesus. E nós vamos poder consolar uns aos outros, dizendo, é por enquanto, é por um tempo. Cristo logo vem, a última trombeta soará, e nós vamos ver aqueles que padeceram em Cristo, ressuscitando como Ele ressuscitou naquele domingo. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo viveu, morreu e ressuscitou. O seu amor nos alcançou e está disponível para nós hoje. Mais um dia, mais um domingo. Que nós possamos celebrar essa alegria. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.